Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O caso de hoje é um caso emblemático brasileiro que aconteceu aqui em São Paulo pelos anos de 1997 e 1998 e é um caso bem chocante, um caso que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Então se vocês gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem um like e, é claro, comentem aqui, vamos conversar sobre crimes. E é isso, pessoal, vamos pro vídeo. Francisco de Assis Pereira, filho de Maria Helena Pereira e Nelson Pereira, nasceu em 29 de novembro de 1967 em São Paulo. Ele passou grande parte de sua infância em Guaraci, tendo uma vida muito simples e gostando muito de pescar com seu pai. É dito que a infância de Francisco foi muito traumática, sendo ele molestado sexualmente por sua tia materna, sendo também obrigado a acariciá-la e morder e beijar seus seios. Desde esse episódio, Francisco passou a desenvolver uma fixação por seios, algo que, de acordo com ele próprio, era impossível de controlar. Quando ele tinha 8 anos de idade, matou um passarinho com um estilingue e tentou fritá-lo em uma frigideira. Quando sua avó viu o que o neto estava fazendo, ela o chamou de monstro e assassino, e o garoto começou a chorar descontroladamente quando percebeu que havia tirado uma vida. Além disso, ele passou por um trauma ainda jovem ao ter seu órgão sexual quase arrancado por uma mordida de sua namorada, o que fez com que ele passasse a ter problemas sexuais e até mesmo medo de ter relações íntimas. Francisco sempre teve muito interesse em patinação, então ele começou a ir em vários parques aqui de São Paulo, principalmente no Parque do Ibirapuera, para patinar, e esse interesse dele fez com que ele ficasse cada vez mais empenhado em melhorar suas técnicas de patinação, então ele até começou a competir, e ele era tão bom, mas tão bom, que recebeu o nome, o apelido de Chico Estrela. Já adulto, Francisco afirma ter sofrido outro trauma sexual, dessa vez vindo de um chefe dele. O chefe queria ter relações homossexuais com o Francisco, mas ele se declarava hétero e era praticamente obrigado a fazer tudo o que o chefe pedia. Para ele, esse momento da vida dele reviveu ainda mais as memórias que ele tinha com a tia dele, a Dalva, que o abusava sexualmente quando ele era pequeno, e nutriu ainda mais a angústia e a raiva que ele tinha. Com seus 30 anos de idade, Francisco passou a trabalhar em uma empresa de motoboys aqui em São Paulo, e as pessoas da empresa diziam que ele era uma pessoa muito extrovertida, muito divertida, e não tinham nenhum tipo de problema com o comportamento dele, a não ser por um incidente que marcou demais a empresa. No caso, um dos colegas começou a fazer uma brincadeira com o Francisco sobre ele ser homossexual, e o Francisco ficou muito irritado, muito possesso, e acabou espancando violentamente o colega. E essa foi a única vez, digamos assim, que a verdadeira, no caso a escondida personalidade do Francisco aflorou e se mostrou para as outras pessoas. Durante breve parte da sua vida, Francisco viveu com uma travesti chamada Tainá, e ela recebia uma série de agressões, recebia socos, vários tapas na cara, e essas eram atitudes que o Francisco teria posteriormente com as suas vítimas. No caso, as meninas que sobreviveram às agressões do Francisco relataram que elas também recebiam vários socos no estômago, vários tapas na cara, como se ele realmente quisesse humilhá-las antes da morte. Essas condutas que ele tinha com a Tainá, uma travesti que o sustentava, só transpareciam ainda mais essa angústia que ele tinha, essa questão sexual problemática que ele enfrentava desde o início da vida. Então, é dito que ele usava a Tainá como forma de descontar toda essa raiva que ele sentia. Ele era um homem muito extrovertido, persuasivo e tinha uma lábia muito boa, fazendo com que as pessoas sentissem uma grande segurança em suas palavras. Ao invés de usar essas qualidades para o bem, a raiva de Francisco fez com que ele iniciasse uma série de atrocidades na cidade de São Paulo. A polícia acredita que os crimes começaram no final de 1997 e Francisco abordava as vítimas, chegava nas vítimas em locais movimentados, como por exemplo o metrô aqui de São Paulo, principalmente na estação Jabaquara do metrô,
e falava que a moça era muito bonita, uma moça que tinha um perfil de modelo, e perguntava se ela aceitaria tirar algumas fotos para uma multinacional de cosméticos. Então, muitas das moças se sentiam lisonjeadas, agradeciam pelos elogios e se sentiam nessa obrigação de ir para tirar as fotos, e realmente muitas tinham esse sonho até mesmo de serem modelos e acabavam caindo na lábia do Francisco. Francisco também disse que ele conhecia exatamente o ponto que ele deveria tocar para as vítimas o acompanharem até o Parque do Estado, o local em que aconteceram os assassinatos, e antes mesmo de levá-las, ele acabava permitindo que as garotas se desabafassem com ele, contassem suas ambições, o que elas pretendiam fazer. Então ele mudava o discurso dele por vítima, ele mudava de acordo com o que a vítima contava para ele. Depois de convencer as vítimas a acompanhá-lo para tirar algumas fotos, ele as levava ao Parque do Estado e lá as espancava, as estrangulava com um cadarço e as matava. Após uma análise psiquiátrica, foi constatado que o Francisco sentia um prazer sexual enorme ao humilhar as vítimas. Então, muitas das vezes, ele não só matava, mas deixava as vítimas em uma posição vexatória, como se realmente ele quisesse humilhar e ridicularizar as vítimas antes de matá-las ou até mesmo após matá-las. Então, esse laudo psiquiátrico constatou que ele era uma pessoa sádica. Depois de matá-las, ele chegava a voltar vários e vários dias para a cena do crime, beijava os corpos, acariciava os corpos, admirando realmente o que ele havia feito, e ele só parava de ir até o local quando os corpos começavam a apodrecer, começavam a entrar em decomposição, então ele simplesmente os deixava lá e ia para a próxima vítima. A médica legista que analisou os corpos das vítimas constatou que não havia vestígio de sêmen em alguns dos corpos. Então isso poderia indicar que o Francisco não conseguia ter uma ereção e talvez não conseguisse estuprar algumas vítimas da maneira que ele gostaria. No dia 4 de julho de 1998, o menino estava adentrando na mata do Parque do Estado à procura de sua pipa e encontrou 2 cadáveres em decomposição. A polícia foi comunicada e no dia seguinte encontrou mais 2 corpos na mesma região. Alguns investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, constataram algumas tentativas de estupro que haviam ocorrido entre meio de 1996 e 1997 naquele mesmo parque, e conseguiram um retrato falado com base no relato das vítimas. No dia 12 de julho, o retrato foi publicado nos jornais e no dia 13, a polícia recebeu um telefonema de Jorge Alberto Santana. Jorge disse que encontrou um bilhete na mesa de seu funcionário, Francisco de Assis Pereira, se despedindo, e que ao lado do bilhete havia o jornal com o retrato falado. Além disso, o vaso sanitário da empresa estava com problemas e o conserto constatou que havia vários papéis queimados entupindo o vaso, sendo encontrada lá a carteira de identidade de uma das vítimas, Selma Ferreira Queiroz, encontrada nua e com sinais de espancamento, além de apresentar diversas mordidas pelo seu corpo. Como algumas outras vítimas identificadas, temos Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos, que fora deixada no dia 9 de maio de 1998 no Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, e nunca mais foi vista, tendo seu corpo em avançado estado de putrefação, sendo descoberto no dia 28 de julho no Parque do Estado. Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, foi encontrada também no dia 28 de julho, sendo que a jovem desapareceu no dia 17 de abril. Ela só conseguiu ser identificada por conta de suas roupas e algumas bijuterias dela que estavam próximas das ossadas. Raquel Rodrigues, de 23 anos, foi abordada na estação Jabaquara por Francisco de Assis e até chegou a ligar para sua prima dizendo que fora convidada por um rapaz para tirar algumas fotos. A prima disse que orientou a moça a não ir e que a moça concordou dizendo que não iria, mas desapareceu, sendo seu corpo encontrado no dia 16 de julho de 1998. Rosa Alves, telefonista de 21 anos, desapareceu em 10 de fevereiro de 1998, tendo seu corpo encontrado em 8 de agosto do mesmo ano. Além disso, foi identificado o nome de Francisco em autos da delegacia sobre a utilização de uma folha de cheque em nome de Isadora Frankel, garota desaparecida há alguns meses,
e que, de acordo com Francisco, era sua namorada e companheira de patinação. No dia 25 de agosto, ossadas localizadas no Parque do Estado confirmaram a morte de Isadora. Foi descoberto que, ao ver seu retrato falado nos jornais, Francisco fugiu para Itaqui, no Rio Grande do Sul, e ficou 23 dias foragido, até que no dia 4 de agosto de 1998 ele foi preso depois de uma denúncia de uma moradora local. A polícia estava atribuindo a ele 8 assassinatos e 5 estupros. Inicialmente, ele negou o envolvimento, mas depois ele acabou se entregando. Os corpos não foram encontrados na mesma ordem cronológica em que ocorreram os crimes, então isso acaba por dificultar um pouco o entendimento da linha do tempo dos delitos de Francisco. No caso, a gente consegue perceber que ele tinha um padrão, ele abordava jovens com cabelos morenos, longos, e muitas das vezes as moças tinham corpos voluptuosos, eram moças um pouco mais, digamos assim, avantajadas, e ele abordava justamente esse tipo de moça porque ele teve uma namorada e constataram que essa namorada tinha exatamente essas mesmas características e tinha sido uma das principais frustrações amorosas da vida dele. Em depoimentos, Francisco afirmou que era praticamente possuído por um lado muito ruim e sombrio e que não conseguia controlar os seus impulsos, dizendo que ficava surpreso com a facilidade que tinha em se mostrar um ombro amigo e confiável para as garotas. Além disso, Francisco afirma que tinha impulsos canibais, querendo, através das mordidas nas vítimas, arrancar pedaços, sentindo-se assim como uma verdadeira fera dominando sua presa. Detido desde o dia 4 de agosto de 1998, Francisco de Assis Pereira foi condenado a 268 anos por homicídio triplamente qualificado, estupro, atentado ao pudor e ocultação de cadáver. A lei brasileira na época só permitia que a pessoa ficasse 30 anos presa, então em agosto de 2028 ele poderá ser solto. Desde que ele foi preso, ele recebe uma série de cartas de admiradoras, mulheres que dizem que o amam muito, que estão lá por ele, que estão lá com ele, para ele não se sentir sozinho. Então é muito recorrente até em casos de serial killers em que algumas pessoas acabam tendo essa afeição pelo criminoso, sentindo essa admiração pelo indivíduo, e a gente vê isso no caso do Francisco. Inclusive, uma das moças que começou a se comunicar com ele através de cartas oferece assistência jurídica para ele, então é como se ele tivesse uma advogada que é uma admiradora. Então a gente pode perceber que essa questão de trocar cartas não é uma coisa que existe só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também acontece. De acordo com o psiquiatra forense Guido Palomba, Francisco é um condutopata, ou seja, a patologia dele está na sua conduta está comprometida, sendo ele um homem egoísta que não tem nenhum tipo de ressonância afetiva. Em outras palavras, caso ele seja solto, possivelmente voltará a cometer crimes. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam e comentem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o documentário que eu tomei como base principal para fazer esse caso. É um documentário bem detalhado, ele traz tanto o delegado do caso, como médicos, psiquiatras, e eu acho que é muito interessante para quem tem interesse em saber bastante sobre o caso. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.